Boa tarde, Júlia Faliveira Alves. Eu gostaria de agradecer por você novamente estar nos concedendo uma entrevista. Hoje, dia 5 de outubro de 2014. Dia importante na história do Brasil. É um dia importante na história do Brasil e um dia também que você vai conceder entrevista falando principalmente da Paula Souza, que foi quando nós paramos a nossa entrevista da outra vez, né? Isso. E também porque amanhã nós comemoramos 45 anos de Centro Paula Souza. Que linda, que né? também é uma data muito importante para nós que trabalhamos com a história da educação profissional. Né? Então eu gostaria, assim, exatamente que você contasse assim, como foi a sua trajetória no Centro Paula Souza, como você ingressou. Eu sei que você escreveu vários livros, desenvolveu práticas pedagógicas, né? Então eu gostaria que você contasse um pouco para nós dessa trajetória. Tá bom, vai ser um prazer. Aliás, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você de ter me escolhido para entrevistar, entre outras pessoas, porque eu sou apaixonada pelo Centro Paula Souza. E toda a minha trajetória profissional me encantou. Eu fui feliz todo o tempo. Desde o primeiro dia que eu dei a primeira aula, entre parênteses, porque a gente não dá aula, a gente trabalha uma hora, né? É o vício antigo de dar e o aluno receber, mas estou corrigindo em tempo. Então, desde o primeiro dia de aula como professora até o último, eu só tive satisfação em ser educadora. Mas o período do Centro Paula Souza foi muito especial para mim, muito, porque eu trabalhava nas escolas públicas, trabalhei em algumas, como na outra entrevista você viu, e a última que eu trabalhei 20 anos. Então eu fazia projetos, mas a gente não chamava de projetos. Eu fazia interdisciplinaridade, mas a gente não chamava de interdisciplinaridade. E sempre trabalhando aquele espírito de fazer coisas com os alunos, atividades que eles aprendessem por si mesmos e a gente fosse só uma orientadora ou orientador. Mas a gente, por exemplo, eu me senti privilegiada porque eu era casada, não tinha filhos e meu rico salário de professora no começo da carreira, depois não, me dava oportunidade que para outras pessoas não era dada, porque tinham filhos para cuidar, talvez não tivesse um casamento assim com mais recursos por parte da união, né, conjugal. E então eu podia, naquela época eu podia estudar muito, gostava muito, lia muito, então é lógico que eu inventava coisas para fazer, né? Mas nunca isso se aproximou da 10ª parte do que foi de estímulo para mim, para eu me melhorar, para eu me abrir mais os horizontes e tal, do que o período que eu fiquei no Centro Paula Souza. Mas eu devo esse fato de ter entrado no Centro Paula Souza ao fato de ter trabalhado no MMDC aqui da Moca, onde a Márcia Loduca trabalhava e o Carlos, que foi diretor da ETESP, acho que não é, nesse momento não é mais ele. E a Márcia foi trabalhar no Centro Paula Souza e ficou encantada e falava do Centro Paula Souza e falava. E daí quando houve uma vaga para o Carlos, ela falou com ele foi, também entrou e começou a falar do Centro Paula Souza. Até então eu nem sabia que existia, não sabia mesmo, não tenho vergonha de conversar. Daí quando a Márcia conversando com naquela época tinha, só um parênteses, tinha uma professora, um professor responsável por disciplina, trabalhando lá com o Almério, né? Não chamava CETEC, chamava GATIC,
agora eu não lembro se já chamava GATIC ou chamava só Coordenadoria do Ensino Técnico, e a gente era um grupo dentro da coordenadoria, mas eu não me lembro se tinha no começo esse nome, GATIC, que a gente até achava engraçado. Grupo de... não vou me lembrar agora. Então, a Márcia, em contato lá com a professora Fátima Simões de Souza, soube que ela estava trabalhando com o grupo de professores de história, que era pequeno, porque eram só 8 ETECs, nem era ETECs, 8 ETs, né? Então eram 8 professores, às vezes um pouco mais, porque na mesma escola havia 2 ou qualquer coisa assim. Então ela soube que a Fátima estava trabalhando para introduzir a história temática lá. E o professor Pedro Paulo Funari, que na época ele era da USP, mas já estava entrando na Unicamp como... Ele era doutor e fez, depois de doutorado, o que é mesmo? Acho que livre docência. E ele que dava assessoria, porque ele tinha participado também das discussões sobre história temática. E eu já estava fazendo a história temática lá no MMDC, porque eu tinha sido uma das professoras que participou da apresentação do programa pela SEMP, né? Cada delegacia mandou um representante, delegacia de ensino, e eu fui, graças a Deus, uma das enviadas, por Deus. Daí que ano foi isso? Agora que é perigoso, não lembro, vamos ver. Foi em 1900, eu fiz uma cola aqui porque eu fui uma ótima professora de história para os alunos, porque eu não decorava a data, e eles também não precisavam decorar, então eles adoravam. Então eu anotei aqui na minha cola, 1986, que foi a reunião. Quando eles falaram da história temática e tal, nossa, eu fiquei babando, mas falei assim, eu já faço um pouquinho isso, não é o tempo todo, mas eu faço. Então eu pegava assim, por exemplo, era a época de Jogos Olímpicos, então os professores de história sempre falavam alguma coisa de Jogos Olímpicos. Surgiu na Grécia, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu já usava um pouco mais a oportunidade, porque ele começava na Grécia, mas vinha aos pouquinhos, chegando, até entrar aqui no Brasil, e vários esportes que não eram costume entravam também. Quando foi, por exemplo, se fosse um outro evento histórico muito importante, também eu fazia, mas aproveitava aquilo não só com o fato de que tem uma importância histórica, era assim, assado, uma descrição de como era, eu fazia um jogo entre o começo daquele processo histórico que desencadeou um outro, que do nosso tempo, e começava muitas vezes de trás para frente. Primeiro conversando com os alunos e tirando deles o que eles tinham de informação, como que eles trocavam essas informações com os colegas e tal, e daí pulava lá para a origem. O carnaval, então eu tinha essas oportunidades de fazer uma história temática. Até uma vez uma professora lá que... acho que ela competiu um pouco comigo em relação à questão de simpatia com alunos, sabe, essas coisas. E quando teve uma Copa do Mundo, eu comecei a trabalhar o tema futebol. E dei uma prova com o tema futebol e tal, e ela ficou indignada. O que é isso? Professora de história falando em futebol, não sei o quê. Mas ela não foi ler tudo que foi dito e que foi discutido, que era que o futebol já existia aqui entre os maias. E era uma coisa muito complicada para nós hoje. Naquela época não, era uma festa religiosa, um evento religioso, que eram 2 equipes, né? E de 11, parece-me, 11 jogadores.
tinha a pelota e tinha o seguinte problema, hoje para nós, para eles não. O time que perdia, como chama quem chefia? Não é treinador, o coordenador do time lá, não sei como é que chama. Capitão do time. Ele tinha a cabeça decepada, morria. Então, pensa bem, era um povo aqui da América Latina, muito tempo antes de Cristo, que já tinha a ideia de 11 com 11, tinha a bola e não tinha aquela trave lá do gol, lá para marcar gol, mas tinha assim na parede uma argola como se fosse, acho que quando você foi ao México você viu, né? Quando a gente vai ver alguma pirâmide lá, tem lá o campo, né, que é de pedra tudo, e ficava assim uma rodela como se fosse de basquete, mas só que não era assim, era assim. Então eles tinham que introduzir a bola lá para ser o que nós chamamos hoje de gol, porque para nós o futebol chegou por causa dos ingleses. Então eu fazia essa tramóia toda aí e adorava. Os alunos que estavam no terceiro ano, eles ficavam meio preocupados porque eles queriam material e matéria para o vestibular. E eu falava para eles, se vocês estudarem, se vocês gostarem de pensar, se vocês raciocinarem, vocês podem estudar sozinhos qualquer coisa. Então, aqui nós estamos exercitando a comparação, a observação, a pesquisa, a ver a intenção das coisas, as diferenças, e isso vai ser um campo muito fértil para vocês, inclusive passarem no vestibular, fazerem seu curso universitário ou não fazerem, o que for, é uma coisa para a sua vida. Daí eles começavam a gostar, às vezes tinha crise, ai professora, falta não sei quanto tempo, e ainda estudamos não sei o que lá. Eu falava assim, mas você não tem livro? Eu estou te ensinando a ler, estudar sozinho, vai lá, você vai estudando que você consegue. Bom, enfim, quando veio a história temática, eu fui libertada. Agora você pode, quer dizer, ninguém me proibiu, foi só uma que deu um problema lá, por causa do futebol. E Jogos Olímpicos podia, porque todas as escolas falavam de Jogos Olímpicos. E daí ainda fui convidada para participar e para reproduzir para os outros professores. Então eu consegui que eu pudesse dar sequência ao meu trabalho, só que agora muito mais livre, muito mais certa de que eu estava no caminho ideal e assim por diante. Bom, como a Márcia Loduca e o Carlos trabalhavam comigo, quando eles souberam que a Fátima e o Pedro Paulo Funari estavam tentando introduzir a história temática e estavam tendo um pouco de dificuldade, porque tinha professor que se espantou, né? Então, e que não era culpa deles, eu entendo perfeitamente, porque acho que o tataravô, o bisavô, o avô, o pai e a gente sempre estudou história assim, sequencial, então tudo em teatrinho, né? Vamos começar pela antiguidade. Povo grego, T menor, encerra a cortina, vem o romano, depois vem bárbaro, Idade Média, era tudo assim e não tinha nada a ver com o outro. Tanto é que os alunos falavam, por que eu tenho que aprender história se esse povo todo já morreu e eu estou viva? Eu lembro de um aluno que falou isso, sabe? E eu falei para ele assim, porque você não estaria vivo do jeito que você está, fazendo o que você faz, sendo como você é, se não tivesse tudo isso antes. Porque você, eu e todos aqui somos uma síntese de todo esse tempo. Daí ele ficou assim, tal. E sabe, de vez em quando eles davam uma dessas, depois vinha e falava assim, professor, eu percebi, deu certo, tá certo assim. E assim ia. Bom, daí a Márcia falou com a Fátima e com o Pedro Paulo, eles falaram, ai, se ela já faz isso. E a Márcia me elogiou, né, porque gosta de mim, éramos amigas, gostava do trabalho que eu fazia, eu gostava do trabalho que ela fazia.
E daí eu fui. Então eu fui para conversar com eles para dizer que eu já estava praticando a história temática e estava dando certo, que estava muito bom. E eram 8 professores ou 10, acho que tinha umas 10. E desses, 2 ficaram indignados, mas eles iam porque eu acho que dava ponto, alguma coisa assim, que para ir à reunião eles iam. Mas eles não quiseram enfrentar. Eu entendi depois por que não deu para eles enfrentarem. Primeiro porque todos tinham pouco tempo para estudo, e o tema escolhido foi trabalho e cultura popular, para ser iniciado no primeiro ano do colegial. Bom, como de costume, eles acabariam de falar do trabalho escravo em 2 aulas, né? Aquela coisa rapidinha para passar para outro assunto do programa do vestibular. E eles estavam meio perdidos porque o ano todo vai ser trabalho escravo e cultura popular. Cultura popular então arrepiava, porque eles falavam assim, o que eu tenho que fazer com cultura popular? Na verdade, eles se queixavam que os alunos estavam entediados, porque era só escravo negro, escravo negro, escravo negro, que eles estavam ficando até com raiva desses escravos negros. Daí, conversando, eu vi que era por causa disso. Eles não pensaram, ou pensaram, o Pedro Paulo e a Fátima pensaram, evidentemente, que a escravidão foi o período maior que nós já tivemos na nossa história. E que teve várias fases, várias coisas que foram acontecendo e que para a gente ter essa cultura popular que tem, não teria se não fosse tanto tempo de influência do escravo negro e depois dos seus descendentes quando acabou a escravidão. Inclusive na saúde, eles tinham um papel fundamental, porque não tínhamos quase médicos, né? Uhum. Então, eles... Como o índio, né? O índio, eles faziam sangria. Eu sei que daí a gente foi vendo isso, foi... mas também a gente começou... Daí eu era não sei o que lá no Centro Paula Souza, eu era uma convidada, eu não era ainda professora de lá. Mas eu ia com gosto assim, porque tinha gente querendo também, né, implantar a história temática e, nossa, maior satisfação. Daí a gente começou a fazer bastante material para eles, passar texto, porque eles não tinham tempo de pesquisar. E então a gente estava recebendo para fazer isso, estava trabalhando nisso. E a gente foi passando texto. No fim, 2 se recusaram a trabalhar, mas a gente não obrigou, não era obrigatório, era uma questão de opção. Podia trabalhar até com a história, assim, pior que fosse, não era nossa responsabilidade. E ele não ia ser enforcado por causa disso. Então, passados uns tempos, nós vimos que nós podíamos mudar um pouco a programação. Eu fui contratada para trabalhar substituindo uma professora e trabalhar no 2º ano. E eu comecei a trabalhar a história temática no 2º ano. De qual escola? De São Paulo. Para 2 cursos. Naquela época tinha o curso técnico e o ensino médio separado. Então eu dava aula para eletrônica e mecânica. E eles não gostavam de história, porque vê que quem gosta de eletrônica e mecânica não é o mesmo que gostaria de fazer psicologia, sociologia. O modo de encarar o valor das ciências é diferente, né? Para a maioria, né? Para a maioria, porque você é um caso que mostra bem que... porque engenharia agrícola é bem mecânica. Você percebeu o valor de todas e incorporou, né, na sua prática e na sua vida. Mas tem gente que fala, uma bobagem, para que eu preciso disso? Bom, enfim, também trabalhei aquele resto de ano assim, e daí nós mudamos
Eu não sei se eu vou poder falar tanto assim de cada projeto, senão nós vamos ficar 3 dias. Você vê assim, tá. Então, às vezes de repente no início vale a pena detalhar para a gente entender como é que foi. Porque está mais distante no tempo, né? Os outros projetos estão mais próximos, as pessoas vão se lembrar. E agora como temos o Centro de Memória, daqui 50 anos, 80, quem for consultar, vai falar, não sabia disso, né? Bom, então, nós mudamos o eixo assim, que era, deixa eu ver, esqueci, era trabalho escravo, não, era trabalho, fiz tanta coisa, mexi tanto aqui, daqui a pouco eu lembro, né? E depois na transcriação dá para você acrescentar. Isso. Trabalho e cultura popular. O primeiro ano ficaria assim. Trabalho e cultura popular nas sociedades pré-industriais. Tudo que veio antes do século XVIII era pré-industrial. Então, as professoras... Ai, que bom! Então, trabalho escravo vem desde a antiguidade, né? Então, eles foram passando, mas sempre com foco no trabalho. E não é só trabalho. Como que o trabalho se refletia nas outras coisas. Então, o primeiro ano foi assim e o segundo ano foi trabalho, cultura popular nas sociedades pós-industriais. Então, ficava o programa, que era tal do vestibular, estava ali, só que estava com um enfoque diferente. Sempre no trabalho como aquele que produz. É o que produz a história, o trabalho. É ele que produz o avanço na técnica, é ele que produz, se reflete nas ideias, enfim. E foi melhorando. Daí nós tivemos a sorte que 84 escolas, né? 84, da rede da Secretaria da Educação, veio para o Centro Paula Souza. E eles vieram muito felizes, porque eu não sei se você estava nesse período. Não, entrei em 2000. Então, eles vieram muito felizes, porque o salário era melhor. E eles tinham mais condições, tinham essa formação, todas as disciplinas tinham essa formação. Tinha um professor responsável por disciplina deles e tal, e tinha encontros, e podiam estudar, né, nesses encontros. Aí eles eram tão felizes que eles pegaram a história temática assim como um presente. Aceitavam tudo. Se desse qualquer outra coisa, era euforia. Depois eles perceberam, como todos perceberam, que o salário ia diminuir, porque o bolo ia se repartir. Não diminuir, mas não ia sempre ser bom, porque teria que repartir o bolo. Enfim, a gente trabalhou, eles tinham o curso mensal, todo encontro mensal, né? E nesses encontros sempre o Pedro Paulo fazia algum estudo com eles, e tinha algum convidado que fosse professor universitário, e tivesse sido autor de alguns livros sobre os assuntos que a gente precisava. E esses assuntos eram os mais diversos, mas sempre se tirava a relação, né, desses assuntos com o trabalho, com tudo. Então foi isso, a gente se sentiu muito feliz o tempo todo, mas junto dos três. Mas depois a Fátima fez um concurso, passou, foi ser diretora numa escola, e daí fiquei eu no lugar dela. Daí já era contratada pelo Centro Paula Souza e já tinha feito, quando vagou as aulas da professora que mudou para Paraná, Santa Catarina, foi para o Sul. Teve concursos internos, e eu passei, já tinha passado, porque eu já estava, praticamente eu já estava conhecida lá. Isso foi que ano, mais ou menos? Então, 2000? foi em 92. 92. Até apesar que... Agora, esse tema, trabalho e tal, isso era de política governamental ou era dentro da CETEC que era definido? Não, foi na SEMP, que é um órgão da administração
relativo à educação, né? Que foi implantado. Então, nós não estávamos fazendo nada que não fosse essencialmente permitido e eles entusiasmavam para fazer. Mas eu não acredito que o entusiasmo tenha chegado a muitas escolas. Eu gostaria até de saber como é que se faz hoje, porque depois eu acabei entrando no Centro Paula Souza, me acostumei com isso, para mim, no meu universo da história temática. E depois, quando eu fui, deixei de ser deixei de ser PRD só de história e fui sendo professor responsável por projetos, professor responsável por equipe, não sei o que, não sei o que lá, a história foi ficando para lá, porque eu fui me envolvendo em outras coisas. Por isso que eu acho que eu ganhei muito na minha ida para o Centro Paula Souza, porque como coordenador que a gente teve, você ainda tem ideia, graças a Deus, porque é maravilhoso, com aquele coordenador a gente ia para qualquer lugar, porque ele falava com a maior naturalidade, falava com a maior naturalidade, assim, como se tivesse dito assim, para você fazer um bolo de fubá. O professor Almério, ele lê muito, né? Você percebe isso quando está conversando com ele. Né? E nas férias ele vai para, não sei se ainda vai lá para o Rio Grande, dá para Paraíba, né, que ele é de lá, e ele vai para a praia com os livros, fica lendo na praia os livros. Todo mundo que entra em férias ele quer ler, ele lá. Então, eu fui assim me distanciando da história nesse sentido e fui para praias que eu jamais imaginei pudesse ir, né? Agora, só um finalzinho, uma coisa que eu achei legal, que a gente propôs, mas que não deu muito certo, porque daí também era para eles era muito. A gente achou assim, bom, já que nós estamos falando de trabalho e cultura popular, para cursos totalmente diferentes, né? A gente vai trabalhar uma história igual para todos eles? Não seria mais interessante que houvesse um subtema ligado àquelas profissões? Então nós fizemos 5 subtemas. Por exemplo, a cidade na nossa história, a cidade, tá vendo? Entrou para edificação, construção civil, agrimensura, estrada e saneamento. Segundo tema, para outra, a cultura alimentar do brasileiro, para o curso de nutrição e dietética e tal. História da comunicação e dos registros de informação e do conhecimento, para processamento de dados, secretariado e assim foi, né? Depois, quando for tudo anotado, quem tiver interesse em saber, né? Bom, alguns professores fizeram, porque também nada era obrigatório, fizeram essa incorporação do subtema do tema e deram certo, as experiências deram certo e, enfim, a gente fez muitas coisas boas, a gente fez muita visita, fizemos visita à pinacoteca com os professores e ali dava para ver os períodos históricos das pinturas e tal. A gente fazia já um roteiro antes de sair do prédio do Centro Paula Souza, aí a gente já tinha uma parte de preparação, um roteiro e tal. E nessa época a pinacoteca não estava uma maravilha que nem agora, que parece o Louvre, né? Não sei porque agora faz uns 3, 4 anos, né, que eu não vou pra lá. Então, mas esse ano que você levou, porque... Ainda era muito bonito, muito bonito. Mas já tinha o ministro da Cultura lá, o Belfort, né? Foi ele que provocou essa mudança com o Manuel, já era o Manuel? Eu não sei, eu não guardo muito esses nomes assim das pessoas com quem eu não convivo muito ou que não estão muito na mídia, porque essa tal história, eu não guardo nome, não guardo data, não guardo nada. E não é por causa da idade, porque sempre foi assim, desde que eu era aluna. Mas é que eu acho, essas mudanças eu acho que ocorreram no governo Lula. No começo do governo Lula. Sei. Que eu me lembro, assim. Bom, então nós fomos ao Museu do Imigrante, nós fomos a uma exposição da imigração italiana. Esse aqui não me lembro, eu não fui, eu acho que alguém foi no meu lugar. Visita ao Centro Histórico, promoção Codó, que isso daí tá com roteiro e tudo.
Eu não sei o que é, mas ou a Fátima ou Pedro, alguém fez isso, mas foi a atividade do projeto. Nós tivemos um curso, é Itaú que dá curso, qual é o outro banco que fica na Paulista lá? O Itaú Cultural? Então foi lá, eles deram um curso de memória fotográfica e transformações urbanas. Inclusive esse ano, eu já participei de 2, quarta-feira eu vou participar de um próximo. É sobre formação, esse ano está sendo sobre formação de pessoas para o Centro de Memória. E na próxima quarta-feira vai ser sobre vocabulário controlado, que é algo que nós estamos trabalhando agora. Então, muito bom mesmo, eles dividem o que eles sabem. Mas eu sou assim, né? Eu vou passando e vou deixando de me interessar muito em procurar mais coisas, porque eu já estou caminhando para o outro lado, né? Fizemos uma visita de toda aquela região da Luz Tiradentes, da parte histórica, né? Então, ao Museu de Arte Sacra, que tem mosteiro, tem tudo ali, a igreja, o museu, e foi interessante que daí eu fiz um roteiro, né, para eles, um roteiro de quem já visitou, fui várias vezes lá para fazer um roteiro que interessasse. Daí eu sugeri que eles fizessem um trabalho com os alunos, trazendo para esse museu ou levando para o Museu da Cidade, ou de outro. Daí eu fiquei contente que no próximo encontro que teve, uma professora apresentou, eu não consigo me lembrar de que escola que era, mas ela falou que os alunos escolheram com ela fazer o Museu do Jovem Brasileiro de hoje. Então eles fizeram a roupa que estava sendo usada, o tipo de esporte, um museuzinho só para apresentação, né? Bolaram tudo, fizeram no papel, mostraram e fizeram lá na escola durante algum tempo, mas achei legal, né? Porque eles quiseram deixar marcada a experiência de vida deles, né? E outro, estava planejando fazer um museu da religiosidade no Brasil de hoje, porque surgia muito isso. Ué, mas aqui só tem coisa de católico? Eu falo, pois é, ele falou, museu de arte sacra, mas arte sacra tem todas as religiões, dos índios que nós temos aqui, dos negros que vieram de diversos pontos da África. Tinha que ser, então, Museu de Arte Sacra católico, né? Então, eles tiveram essa ideia, eu achei interessante. Hoje, felizmente, a gente tem o Museu Afro-Brasileiro, que é uma maravilha, né? Eu ainda não conheço, por causa desse recesso meu de São Paulo. Maravilhoso, dentro de Ibirapuera. Acho que foi um presente. Acho que foi na época do Gilberto Gil, assim, como ministro. Tem muita coisa que eu tenho que ver, por isso que eu te contei que eu desisti de mudar para Campinas de ontem para hoje. Ai, que bom! Os amigos agradecem. Eu agradeço os amigos de continuarem meus amigos. Bom, então sobre isso, acho que já falamos, né? Eu vou fechar agora, para ver se não teve nenhum problema. Um outro projeto em que eu trabalhei, que foi muito gratificante também, foi o Metodologia para o Ensino Técnico. Esse projeto, ele surgiu por uma ideia vinda de duas escolas, a ETEC aqui Camargo Aranha e uma de a Faria de Souza, que é de Sorocaba, Rubens Faria de Souza. Então, essas duas ETECs, eu não sei como que foi, porque já isso foi num período anterior ao ter entrado. Eles faziam com que no final do curso o aluno tivesse que apresentar um trabalho de conclusão. Ali que começou mais ou menos a ideia. Isso que ano foi? Então, deve ter sido um pouco antes de eu ter entrado, ou deve ter sido por volta de 91, 92. E eram dois professores, o Valdomiro
que eu não me lembro, acho que é Valdomiro Camargo, que é no curso de administração aqui na Escola da Moca, e a Silvana Maria Rocha Brenha Ribeiro, que era pela nutrição e alimentos. Eram 3 cursos, né? Administração, nutrição e alimentos. Então, eles escolhiam determinados produtos para os que eram da área de alimentos, teriam que produzir aquele produto que seria lançado, entre aspas, né, no mercado, e que deveria ser um produto muito nutritivo, de boa qualidade, barato, para que as categorias sociais com mais dificuldade econômica tivessem acesso e que fossem novos no mercado, não poderia ter nada parecido com aquilo. Então, a parte de alimentos, né, eles escolhiam em conjunto, mas na parte de alimentos ficava lá testando, tal, até chegar aquele produto. Daí passava, enquanto estava testando e depois que já estava pronto, passava para o pessoal de nutrição para ver se tinha mesmo os elementos nutritivos, na porcentagem boa, né? E daí passava para a administração fazer, bolar uma empresa que industrializasse esse produto e que e também tratasse do lançamento e da propaganda. Então, isso daí deu muito certo, eu não vi, né? Quando eu cheguei já tinham feito. Mas deu muito certo, os alunos ficavam se sentindo já na profissão, né? E como eram em 2 cidades diferentes, às vezes o encontro era numa, o encontro era na outra, e eles tinham acesso a essa comunicação com colegas de outra ETEC e tal. Então, não sei quem teve a iniciativa no Centro Paula Souza, mas eu sei que houve uma parceria assinada lá com a Viter e com a FAT. E ficou uma parceria assim, Centro Paula Souza, Viter e FAT, para fazer isso em várias escolas, mas com muito mais subsídio, porque a Viter ia aplicar uma tática aí de incorporar aquelas escolas uma porção de aparelhos, enfim, a mexer no laboratório e a dar bolsa para quem trabalhasse, para os professores que trabalhassem, e a equipar a parte de informática, enfim, deram uma bela alavancada aí no desenvolvimento da ideia de que as nossas escolas tinham que ter uma qualidade também nesse sentido. E as escolas estavam precisando de estrutura nessa época, né? Elas vieram sem recursos, né? Mas nessa daí era... Então acho que a VIT ajudou muito nisso. Não ajudou, porque só entraram as escolas que já eram antigas, nossas. Porque era comecinho, sabe? Então, mas de qualquer forma, assim eu digo, ajudou a estruturar essas escolas, né? Essas que eram as 8 nossas. Aquelas que vieram, elas, depois eu te conto, né? Aquelas também tiveram, mas daí já não era mais financiado pela Viter. Entendi. Então só as 8 primeiras. Só as 8 primeiras. Então, isso daí foi muito interessante, e daí a FAT pagava o transporte dos alunos de um lugar para o outro, né? Dos professores, pagavam quando eles vinham, tinham que ficar e dormir aqui em São Paulo, enfim, a parte financeira aí a FAT pagava para as escolas, para os professores e alunos. E o resto era tudo a Viter que pagava. Eu sei que daí nós tivemos o seguinte caso, nós íamos trabalhar no primeiro e segundo ano, não ia fazer isso por enquanto, era mais a parte do ensino médio que faria isso, porque eu não me lembro bem como é que funcionava, não falava que era integrado, mas o aluno tinha as disciplinas, algumas do ensino médio e as técnicas. Então, os professores do ensino médio
iam trabalhar no primeiro e segundo ano, preparando os alunos para no terceiro eles já irem com uma bagagem que tivesse a ver com o que eles iriam fazer. Que ano foi isso? 92? Você faz cada pergunta difícil. Não, é porque assim... Começou em 93, e foi, não, em 94 com a Vita, e foi até 96, 3 anos. Eu acho que esse período, ele era 4 anos o curso técnico, não era? Porque quando eu entrei em 2000, foi o último ano do curso técnico, 4 anos. É? Então, e daí era isso, eles tinham as disciplinas do ensino médio e tinham as disciplinas técnicas. Elas desapareceram. História, por exemplo, só tinha na primeira e na segunda série. Eu fui professora da última turma de nutrição. Eu peguei o último ano. Certo. Os alunos, era tecnologia dos alimentos que eles tinham no último ano. Então, daí a gente começou assim. Como a gente estava, a gente que eu falo era eu e a... Depois eu vou, você me desculpa, mas eu não anotei o nome dela e da escola. Depois eu procuro, porque a gente fica muito tempo sem ver a pessoa e perde o contato, a gente começa a não lembrar do sobrenome, de que escola era, mas agora tá voltando, né? Conversando vai... Começou a mexer no vespeiro, agora as abelhinhas lá estão tudo... Bom, esse aqui a gente começou com texto matriz. Chamava Texto Matriz para nós. Era o filme Ilha das Flores, que tinha acabado de subir na mídia, né? E em tudo, porque foi uma coisa inesquecível para todo mundo. E a gente conseguiu fazer isso, conseguiu ter o filme e ter também todo o filme na parte escrita. Tudo que estava sendo visto no filme, como chama? Um roteiro, não era só roteiro, era tudo mesmo, o que se falava, o que se via, enfim, e a gente pôde fazer isso com todas as escolas do projeto. E a ideia era não ficar lá vendo só a turma pegando lixo para comer, mas ampliar a visão de mundo. Por que tem gente que tem que ir lá no lixo pegar? Por que tem essa diferença? Tem gente que vai num restaurante e gasta uma nota para comer uma coisinha desse tamanho. Sabe? E que países tem? Em que países existe isso? Ampliação de visão de mundo. E interdisciplinaridade, porque daí todas as disciplinas tinham que trabalhar em cima desse filme, mas com essa mensagem. Isso aí é para vocês pensarem. Por que tem isso aí? Vocês já viram em algum outro lugar falar disso? Daí eles começam, na África... Tá. Agora, essas discussões já ocorriam, então, dentro da Paula Souza. Então, era o grupo que se propunha, já não era mais uma secretaria externa, né? Quer dizer, isso surgia dentro da Paula Souza, né? Por que você está falando secretaria externa? Porque tem, para ver se tem relações com políticas públicas ou se tem relação com a equipe de projeto que começa a ampliar os horizontes de visão mesmo, né? Foi a iniciativa da Vita e do Centro Paula Souza, né? E foi por concurso até, um concurso assim, não sei como seria esse, porque não participei dessa época, mas as escolas que queriam alguma parceria tinham que apresentar um projeto. Então aquele projeto do Acamaguaranha com a de Sorocaba, ele foi apresentado e foi aprovado. Então daí que começou o projeto. E no segundo ano, então era para ter interdisciplinaridade e para ter também, ver que uma ciência convive com a outra, se integra, se aperfeiçoa uma com a outra e as linguagens são diferentes, mas muitas vezes querem dizer a mesma coisa. Então você vê que tinha uma ideia de expansão da potencialidade do aluno de viver no planeta e não ficar só num territóriozinho dele. Daí no segundo ano os objetivos continuavam esse, mas daí o texto matriz, daí esse foi escrito, eu acho que fui eu que fiz, mas eu não tenho tanta certeza. Eu me lembro de ter feito, mas quando eu li o título aqui eu falei,
Eu lembro do texto, mas não lembrava o título. A internacionalização da economia, as transnacionais de alimentos e a substituição de hábitos alimentares. E com você, você até quem mais trabalhava pensando nisso? Só uma coisinha, deve ter sido eu mesmo, porque todo mundo falava assim, os títulos que você dá aos seus textos são desse tamanho, né? E eu falo, mas pelo menos quem lê o título já sabe do que vai se tratar. Então, só para você ficar sabendo que questionam os meus títulos, que eles são enormes, e eu falo assim, sou pupila da Júlia. E eu devo ser, antes de conhecer mesmo, da nossa amiga lá da historiografia, que deu aquele título imenso pro livro nosso. Então, mas eu me lembro muito bem que eu ia te mostrar no início da minha carreira e você falava assim, olha, você não pode gerar dúvidas. É melhor escrever mais e ficar bem claro. E hoje, quando eu fico repassando para os professores que estão entrando no meu grupo, eu falo a mesma coisa. E daí, quando eles reclamam, eu falo, eu sou pupila da Júlia. Pode falar. Bom, então, daí eles fizeram, nós fizemos a nossa parte e daí saímos, porque daí, como professores, né? Eu já não era mais professora, eu era coordenadora do projeto Alimentos. Do projeto Metodologia para Ensino Técnico, que veio do Alimentos. Mas a gente falava alimentos, continua alimentos, ninguém falava. Então o projeto Alimentos é esse programa de metodologia? Quer dizer, ele é uma coisa e o programa é fruto dele, é quase como ele, só que ele não tinha parceria, tal, mas prevaleceu, não é que nem a gente que tem 50 anos, 60, 70 e chama nenê. Por quê? Porque a família começou, o nenê, e ficou o nome nenê e ninguém sabe se ele é João, Paulo ou quem é. Foi essa história, né? Bom, daí veio a fase que eles tinham que escolher os alimentos e foi uma delícia, porque eles inventaram cada coisa que não existia no mercado mesmo. E eu não me lembro, mas eu tenho escrito, depois eu passo para você. Eles inventavam coisas assim que você falava, nossa, será que isso ficou bom? Daí no último dia, que era a apresentação, eles levavam lá para a gente degustar, que tinha ficado bom. Um que não dava certo, que eles, coitado, eles bateram com a cabeça na parede 500 vezes. Era o tal do glúten. Eles queriam, olha, eles já estavam adiantados, eles queriam produzir um macarrão sem glúten. E não dava certo que o macarrão ficava mole. E eu lembro que toda reunião tinha vendido do glúten. E ainda tem, até hoje eles produzem diferentes produtos na nutrição, bolo. Então, eu sei, todo produto agora está sem glúten. Eu vejo coisa que fala assim, mas isso aqui teria glúten de alguma forma? Não teria, mas eles põem, né? Enfim, deu muito certo o projeto, foi muito badalado, gostaram, ficaram felizes e daí nós queríamos continuar, mas daí não podia mais, já tinha terminado a parceria. Mas a gente falou, mas nós queremos continuar sem parceria, com a nossa pobreza, se for o caso, pobreza entre aspas, porque perto dos outros, né, o laboratório das outras escolas tá. Eu posso falar um poema do Chacal que se chama Grapete e que eu vou falar amanhã na minha apresentação no final. Fala. Só o impossível acontece. O resto se repete, se repete, se repete. Que linda! Nossa, eu vou anotar daqui a pouco. Então, daí nós continuamos o projeto, mas com escolas que não tinham feito, evidentemente, porque aquelas filho criado que vá se cuidar, né? E chamou-se ProMEME, Metodologia para Ensino Médio e Integrado. Aquele era só para o ensino técnico, depois acho que integrou de vez, então é ProMEME. E daí a gente convidou as escolas a dizerem se queriam ou não, mas a gente limitou uma quantidade porque seria loucura trabalhar com todos. E depois desse ProMEME, a gente criou outro projeto que era baseado na estrutura, né, de planejamento do projeto, de interdisciplinaridade e tal,
mas que já não tinha mais nada a ver com alimento, nada daquilo. Então, a gente deu o nome de Projeto Geração. Assim, gera, um tracinho, ação. Então, tinha a escola que escolhia Geração Saúde. Falar que nem nordestino, Geração Limpeza. E assim vai, cada um escolheu uma coisa. Tinha uns que iam fazer trabalho com idosos, outros com crianças em orfanato, outros para para conhecer a cidade, enfim, foi interessante também. Então esse também... E daí já envolviam várias disciplinas. Hã? Já poderiam envolver várias disciplinas. Ah, sempre tinha que envolver todas. Então cada PRD, professor responsável por disciplina, sempre tinha formação mensalmente, né? Trazia gente de fora para falar, fazia trabalho em grupo com os professores e interdisciplinaridade. Eu, por exemplo, a Sônia Morandi, professora de geografia, maravilhosa, que você conheceu, e a Doroti Toyohara, maravilhosa também, e a Neide Ciampone, maravilhosa, o Risso, Antônio Risso. Nossa, a gente fazia assim, ó, uma integração incrível. E deu muito certo, foi lindo. Depois eu mostro, tem até nós fizemos uma visita, depois se você quiser fotografar, porque eu nem sei se lá naquele prédio que era do Banco do Banespa, que tinha um jardim lá no último andar, lá no teto, que fica ali bem no centro de... mas eu nunca subi lá. Então, eu não sei se continua, porque o senhor que faz você pode ir, acho que às 3 horas da tarde, tem um horário que você pode subir para visitar. Então, é muito bonita, eu tenho a foto. Nós fizemos pelo Projeto Alimentos, nós fizemos uma visita pelo Centro Histórico de São Paulo, tudo que interessava muito, assim, para conhecer, porque vinha muitas escolas do interior que tinham até medo de andar no centro, porque, sabe, se perde, né? Não sei onde eu vou estar. E a gente levou para conhecer um mundo de coisa e depois eles traziam conseguiam trazer alunos para virem também fazer o mesmo trajeto. Eu fiquei emocionada agora de ouvir você falar, porque agora eu me dei conta, que eu nunca tinha pensado nisso, que a partir da apostila, logo que eu entrei, que eu fiquei sabendo que existia a apostila da Sônia Morandi, e daí eu fui atrás, né, e daí fui conhecendo vocês lá, porque ninguém tinha me dito que tinha esse grupo, e como é que eu fui me apropriando sem perceber dessa metodologia toda, né? Então eu estou muito emocionada, assim, quanto trabalho tem antes, né? E que a gente, não, às vezes você nem percebe no dia a dia, na correria, né? Mas ouvindo você falar agora... Então, eu também fiquei emocionada quando eu voltei para ver o que eu tinha feito com os outros colegas e principalmente impulsionado pelo Almério. Eu também falei, puxa, que lindo, mas que lindo que foi, eu lembro. Sabe, aquela satisfação de ter feito alguma coisa boa com gente boa, né? Bom, então daí vem um projeto que você não conhece, historiografia. Historiografia das escolas técnicas mais antigas do estado de São Paulo. É que eu entrei no último ano, então você vai falar muitas novidades para mim. Então vamos lá. Em 1997, a doutora Carmen Silvia Vidigal Moraes, que é do Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação da USP, ela foi até o Almério, que ela já conhecia de outros lugares, de outros eventos, de outros interesses, e propôs, né, que se fizesse um projeto para resguardar a história de cada escola, os documentos importantes todos guardados lá, que ficam às vezes jogados, às vezes não. Ou no porão, como da Carlos de Campos. No porão, e ainda num arquivo denominado morto. Imagina o arquivo morto, a coisa mais cheia de vida que tinha na escola era o arquivo morto. E que era a vida de tanta gente que já tinha passado por lá e que tinha sido registrado lá. Então ela falou, o Almério ficou interessado, falou, vai falar com a gente. Bom, foi falar comigo, eu também me interessei. E daí
nós começamos a pensar como seria tal o projeto, tal, fazer aquela fase gostosa de sonhar, depois falar, não, vamos mudar para cá, né? Nós sonhamos juntos, né? Daí foi assim, a Carmen e o Palmério tinham acesso, eles tinham muito acesso, né, a muitas coisas, eram muito conhecidos tudo. E então eles propuseram esse projeto para a FAPESP, e com esse nome imenso, Pesquisa sobre Ensino Público Profissional no Estado de São Paulo, : Memória Institucional e Transformações Histórico-Espaciais. Ele foi aprovado, a FAPESP aprovou, e a FAPESP fez a mesma coisa que a VIT, a função era a mesma, era de equipar, da estrutura necessária para que o projeto acontecesse. Então, ela deu os armários deslizantes, ela deu os materiais necessários para trabalhar as fotografias, que muitas estavam descorando, outras estavam manchando, tudo que se relacionasse com equipar bem para que o arquivo histórico fosse seguro, não se deteriorasse e pudesse ser consultado, que fosse conhecido, que fosse estimulado. Gente, vem aqui para saber o que aconteceu. Isso aqui tem ligação, a escola tem ligação com a cidade, tem ligação com pessoas que se desenvolveram fazendo coisas fenomenais e que estudaram aqui e tal, e tal, tal. Então, a coisa andou e nós trabalhamos com quantas escolas? É tanto projeto, né? Foram 4 no início, depois mais 4. É isso mesmo, 4 no início e as outras 4 foram acrescentadas depois também por trabalho de convencimento de que, poxa, 4 estão dando certo, vamos fazer mais 4 e tal. E a ideia realmente era essa, organizar aquilo que estava desorganizado, não se deixar perder aquilo que se tem guardado, mas mal guardado, e ainda acrescentar coisas, entrevistando pessoas que tinham trabalhado lá, que tinham estudado lá, ou que eram moradores e tinham visto alguma coisa da escola, enfim. A ideia era essa, e conscientizar o pessoal de que o arquivo vamos dizer, para o pesquisador, historiador, a mesma coisa que as ruínas são para os arqueólogos e outras coisas desse tipo, né? Que aquilo é vida vivida e que tem que ser rememorada. A gente é fruto sempre do que veio antes da gente, de uma forma ou de outra, né? Bom, como é que se trabalhava? Cada uma das escolas tinha 3 professores trabalhando juntos para deslanchar mais, porque eles tinham, primeiro de tudo, tinham que tirar aquele arquivo do lugar que ele estava, porque era um lugar contaminadíssimo. Depois ver como é que estava o estado de cada... Você pegou esse pedaço, né? Não, de trabalhar os documentos? Não, quando eu cheguei já estava organizado nas caixas. Eu substituí a Fabiana, né, arquiteta. Então já eram 3 anos, eu peguei a parte de pesquisa. Então tinha documento assim que estava, sabe, esfacelado assim. Tinha documento que estava manchado. E eles tinham que aprender a trabalhar, porque como que segura um papel assim tão antigo, né? Porque vai segurar que nem isso, já desmanchava o papel. E que produto tinha que pôr para descontaminar, tudo isso foi um trabalho que tinha que ter 3 pessoas.